Boa tarde. Que o Senhor esteja com cada um de vocês nesse segundo domingo do Advento de 2020, quando celebramos a vinda do Senhor Jesus Cristo e proclamamos a volta dele, gloriosa, né? O primeiro texto que nos provoca a celebração é Isaías 40, versículos de 1 a 11, que estão sendo projetados ali, e que eu lerei para nós nessa tarde, dizendo assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto. Sabe o que a voz que clamava no deserto falava? A voz falava assim: Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-te, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Voltando um pouquinho, você observa aí no versículo 9, né? 2 vezes a expressão anuncias boas novas, que é uma única palavra, que diz assim, pelo menos numa das versões da Bíblia, é uma única palavra que diz: você que anuncia o Evangelho. Tá? Então o Evangelho já presente lá no Isaías, e o Evangelho é: Deus está aí, Deus está conosco, veio em Jesus Cristo, trouxe-nos a salvação, trouxe-nos o perdão e nos conduz. Vamos ficar em pé e vamos celebrar esse Cristo que nos perdoa. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Do início. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou,
sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso e a Tua misericórdia não tem fim. Nós te agradecemos porque as promessas registradas quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo foram cumpridas e nele fomos resgatados. Neles temos redenção. E por causa dele, por meio dele, em nome dele, que nós nos reunimos nessa tarde para celebrarmos o teu nome, para cantarmos a tua misericórdia, para ouvirmos a tua palavra. Que o teu Espírito, enviado dos altos céus, para mover nas nossas vidas, conduza essa celebração, abra os nossos corações e as nossas mentes para acolhermos a palavra e continue a transformar as nossas vidas para bem te servirmos. No nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Pode assentar-se, nós leremos o Salmo 85. Não o Salmo todo, somente os versículos que são projetados, de 8 a 13, sendo que os versículos amarelos são meus e os versículos brancos vocês leem a uma só voz, tá bom? Logo depois de lermos, nós cantaremos uma música. Terminado de cantar a música, nós vamos ter um momento de oração silenciosa para a confissão de pecados e para abrir o coração diante de Deus, tá? Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em santos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Com esse slide aí, a gente vai orando e meditando.
palavra do Senhor, no Salmo 85, diz: favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. Louvado seja o Senhor por sua misericórdia e seu constante renovar do perdão dos pecados. Preparando-nos para a palavra, nós temos uma música nessa tarde que se chama A Voz. E enquanto nós entoarmos essa música, nós acenderemos esta vela e esta vela. Nós estamos no segundo domingo do Advento. Então, ao invés de termos duas velas marcando as palavras do Senhor que iluminam o caminho do seu povo e que trazem esperança para o seu povo. Então, enquanto cantarmos a voz, nós cantaremos em pé, sentado? Em pé? Nós cantaremos em pé. Enquanto nós cantarmos a voz, eu convido o Celso para acender essas duas velas para nós, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar em pé, então? Sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro, além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. Exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver. O reino vem aos que não esperam, o desejado das nações, em seu nome o inferno treme, o reino vem. Pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro, além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. Que é a fé em Jesus Cristo? Está no nosso boletim de hoje, já postado aí no nosso aplicativo desde cedo. A resposta é:
Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele, Jesus, nos é oferecido. É a pergunta 86 do Breve Catecismo do Westminster. Agora nós vamos fazer uma oração, é a oração de coleta que será projetada aqui. Essa oração foi escrita por um de nós, foi compartilhada já na nossa lista, e ela aqui está de uma forma trabalhada para ser lida junto com a comunidade. Então nós leremos e em seguida o pastor Rafa já vem para a mensagem. Oremos ao Senhor. Ó amado Deus e bondoso Pai, Tu que dominas sobre tudo e sobre todos, tanto dominas que já determinaste o dia da volta gloriosa de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, por Tua graça, capacita-nos de maneira que não nos falte nenhum dom, para que aguardemos com expectação a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos confirmará até o fim, tornando-nos irrepreensíveis no grande dia de sua volta. Maranata, por nosso Senhor Jesus Cristo, a quem aguardamos, na unidade do Espírito é que oramos. Amém. Som. Olá, boa tarde. Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. A gente estava com saudade, eu e a Ju. A gente passou, fomos até o Paraná, por motivo do falecimento do avô da Ju, seu Salvador, o qual vocês estavam orando por eles, e nós, em nome de toda a família, agradecemos as orações. Foi um momento difícil, mas, ao mesmo tempo, algo muito edificante, poder ver o que Deus é capaz de fazer em um momento tão complicado e delicado quanto o momento de perder alguém que a gente ama. E foi muito gostoso ver a ação de Deus confortando, consolando e trabalhando no coração de todos os familiares, e a gente sabe que isso é fruto da intercessão de vocês também. Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês e por acompanhar esse processo todo em oração também. Deus abençoe vocês. E aí retornamos e meu irmão foi positivado no Covid e a gente tem que seguir o protocolo de segurança, que são 10 dias de isolamento, aguardando manifestar alguns sinais. Graças a Deus, nenhum sinal, mas ficar trancado em casa por 10 dias, isso é complicado, né? Isso não é legal. E eu vou falar sobre uma notícia que eu achei muito interessante logo mais. A gente vai fazer a leitura da palavra e eu vou compartilhar com vocês uma mensagem, lá, um status do WhatsApp. Falei, poxa, eu nem precisei, minha mente automaticamente foi para aquilo. Como que a minha mente automaticamente vai para isso, né? Bom, vocês me ajudam daqui a pouco a entender o que eu li lá no WhatsApp. Mas o texto da nossa reflexão de hoje está ali, é Marcos, Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 8. Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, é o texto que é sugerido para a nossa reflexão nesse segundo domingo de Advento, onde nós temos essa dupla celebração e expectativa da vinda de Cristo Jesus, o nascimento, no Natal, e também aguardamos ansiosamente o retorno dele, com toda a sua glória e poder, trazendo novos dias para a gente também. Então, a palavra do Senhor, conforme foi registrada, escrita para a gente aqui, em Marcos, capítulo 1, de 1 a 9, diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Até aqui, então, a nossa leitura. Eu estava lá olhando no WhatsApp, aquele status do WhatsApp. Eu não sou muito de interagir em rede social, mas eu, de vez em quando, dou uma olhada para ver o que está acontecendo no meio dos adolescentes, né? Eles postam muita coisa, e tem coisa legal, e a gente fala: o que eles estão postando, né? Mas faz parte. E entre essas postagens todas, eu vi uma que dizia assim: o que eu mais queria hoje era acordar e alguém sussurrar no meu ouvido: você quer que eu aplique no braço direito ou esquerdo? Me ajudem a entender. O que quis dizer isso, né? Que contexto que é esse? Qual que é a ideia? Qual que era o desejo da pessoa que queria acordar? Qual que era a ideia? Me ajudem a entender. A vacina, né? Pois é, isso passou pela minha mente também. Eu estava lendo e falei: qual que é, né? O que eu mais desejo é acordar e alguém sussurrar no meu ouvido: quer que aplique no braço direito ou no esquerdo? Não tem como a gente pensar nessa frase sem logo imaginar: chega a vacina, vem logo a vacina. Eu quero poder tomar essa decisão quanto antes. Pode ser nesse aqui, pode ser, tanto faz, você escolhe, o que tiver mais prático aí. Todos nós estamos nesse anseio por essa bendita vacina, que hora está chegando, hora não está mais, a hora fecha aqui, a hora não fecha lá. E a gente está com essa expectativa. A gente não vê a hora de coronavírus virar um item de livro de história. A gente não vê a hora de tudo isso se resolver. A gente não vê a hora de poder voltar aos nossos encontros e juntar todo mundo de novo para celebrar uma grande festa. A gente não vê a hora. Nós estamos ansiando por isso. Então, ao mínimo detalhe de que isso pode acontecer, a gente automaticamente associa. Está falando da vacina. A gente espera por isso. E é interessante pensar a respeito disso, porque no texto a gente tem algo semelhante acontecendo aqui. Uma grande expectativa que tomava conta de um povo que estava ansiando, desejando ardentemente por uma notícia que iria transformar a vida deles de uma vez por todas. O texto é o comecinho do Evangelho de Marcos. E ele deixa isso claro para a gente, porque o versículo 1 é o título. Ele coloca lá: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Este é o princípio das boas novas, como nós lemos também, das boas notícias. Olha, você vai começar a ler agora o princípio das boas notícias de Jesus Cristo. E ele começa a descrever esse princípio dessas boas novas, fazendo uma citação de um profeta. Que profeta que ele cita aqui, no comecinho? Isaías. Ele está fazendo uma citação de Isaías. Ele faz um recorte ali. A gente tem ele falando um pouquinho de algo que foi escrito ainda na Torá, lá no Pentateuco, juntando com um pedacinho de Isaías, construindo uma mensagem. Mas quando as pessoas começaram a ler essa coletânea, ler esses dois grupos de mensagens do Antigo Testamento juntas, parece que o brilho no olho já salta. Parece que eles já falam: peraí, é disso mesmo que ele vai tratar aqui? Peraí, é dessa notícia? Essa é a boa nova que ele vai trazer para mim? A boa nova que foi comentado por Isaías? A boa nova que a gente espera desde a história que a gente ouviu os nossos pais, avós, tataravós? É essa notícia que ele vai nos anunciar? E eu imagino o coração do leitor lá já começando a bater um pouco mais forte. Ele fala: eu quero ouvir sobre isso. Eu quero conhecer esse Jesus, o prometido. Mas quando ele segue lendo do versículo 2 até o versículo 8, você encontrou o nome de Jesus do versículo 2 até o versículo 8?
Poxa, a gente está aqui com toda a expectativa de ver logo essa história começando, mas de repente coloca, apareceu, versículo 4, João Batista. E ele vai apresentar para a gente uma outra pessoa, antes de nos apresentar o grande protagonista da história. A gente quer saber essa história dele, mas ele traz para a gente um homem chamado João Batista, e vai descrever algumas coisas a respeito de João Batista. E eu quero que a gente aprenda algumas coisinhas aqui com João Batista e com a fala, com a mensagem de João Batista, e ver qual é a relevância disso também para os nossos dias. Nesse período, nesse contexto, o povo de Deus estava sofrendo. O povo de Deus era escravo do Império Romano, e eles estavam sendo subjugados, explorados pelo grande Império Romano, que se expandia aí por um grande território e tomava conta de toda Jerusalém. E esse povo sofria, pagando seus impostos, tendo que ajustar a sua vida de acordo com o que o imperador mandava, sendo explorado. E eles ansiavam pelo dia em que eles seriam libertos de tudo isso. O dia em que o grande rei surgiria no meio deles e transformaria toda a história, mas eles não viam isso se acontecendo. Ele cita aqui esse tal desse profeta Isaías, mas já fazem séculos que o profeta disse o que disse. Já se passaram séculos e nada desse rei surgir. Quando a gente pega o livro de Isaías, ele é muito interessante, porque ele é um livro muito comprido, e você pode dividir ele pelo menos em 2 grandes grupos, falando sobre um período em que o povo de Deus estava se desviando do seu caminho, e por consequência, caindo no exílio, e depois desse período de exílio, tentando se reconstruir. Então, Isaías ele traça esse momento do povo de Deus. Isaías está alertando o povo de Deus de que, olha, lembra que Deus falou para a gente, lá nas leis, lá na Torá, que se a gente obedecesse aos seus mandamentos, tudo ia correr bem? Mas lembra que ele também falou que se a gente o desobedecesse, nós serviríamos como escravos para outros povos? Então Isaías se levanta lá no povo, no Antigo Testamento, e fala, está se cumprindo a promessa de Deus. Deus é um Deus que cumpre suas promessas, Ele honra a sua palavra. Nós desobedecemos, vocês se desviaram do caminho do Senhor, como consequência, Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua palavra. E o povo é levado como escravo por outros povos. E Isaías fala sobre o julgamento para vários outros povos, mas chega o momento em que ele fala do julgamento para o povo de Deus. E é uma mensagem dura, ele não poupa palavras, é um espaço comprido falando sobre consequências que existiria no povo de Deus por causa do pecado, porque o pecado é algo que acaba com as pessoas, é algo que acaba com qualquer ser humano, é algo que acaba com qualquer nação. As consequências do pecado, ela acaba com a gente. E se a gente traz para pensar um pouco nos nossos dias, não é tão diferente assim. O pecado ainda hoje causa estrago. Nós sonhamos com a resolução do coronavírus, mas é até difícil falar assim, né? Quem dera o coronavírus fosse o único problema da nossa nação ou do nosso planeta. Nós vivemos não num país corrupto, num mundo corrupto. Num mundo que sofre com a desigualdade, onde pessoas más atrapalham a vida de outras pessoas, exploram outras pessoas, onde a maldade domina e muitas vezes nós olhamos as pessoas agindo com esse coração maldoso, maltratando outras pessoas e saindo impune, tocando a sua vida como se nada disso estivesse acontecendo. E a gente se pergunta, que mundo é esse? Quando isso vai mudar? Quando isso vai tomar uma ordem? Quando essa desordem que o pecado tem causado no mundo vai acabar de uma vez por todas? Parece que esse anseio por um novo momento não é uma exclusividade aqui dos primeiros leitores de Marcos. Esse é um desejo do nosso coração. Aquela voz que fica falando dentro da gente, até quando? Até quando a dificuldade? Até quando o sofrimento? Por quanto tempo ainda, Senhor, o teu povo vai ser perseguido e morto por causa do seu nome? Nós temos os testemunhos de vários missionários que são torturados, que são mortos simplesmente por anunciarem sobre quem é Jesus Cristo, e nós falamos, Deus, até quando? Até quando a desigualdade? Até quando a falta de oportunidade para todas as pessoas? Deus, até quando?
nós ansiamos por dias diferentes, para além do Covid. A gente também tem essa expectativa. Então, o profeta, o escritor Marcos começa a falar para a gente um pouquinho sobre João Batista. E João Batista está sendo descrito como uma pessoa um pouco diferente. Diz que ele vestia ali suas roupas, né, com pelo de animais, com cinto de couro, se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. E ao ver essas descrições, a primeira coisa que nos vem à mente é, coitado, né? Parece uma pessoa tão simples, né? Poderia ser mesmo, de fato, poderia ser alguém simples, mas se outra pessoa estivesse ouvindo essas descrições, ela saberia nos dizer muito bem de quem se trata aqui. Lá no Antigo Testamento tinha um rei chamado Acasias, e uma vez falaram para ele, está chegando um homem aí, ele vem vestido com roupa de pelo, cinto de couro. Ele falou, eu sei quem que é esse, é o tesbita, Elias. É o profeta. Ao descrever, né, como aquele homem se aproximava do seu rei, ele fala assim, eu sei que homem é esse. Pela forma como ele se veste, né, eu sei, esse é o tesbita, esse é Elias, esse é o profeta. João Batista é descrito com as características de um profeta aqui. Alguém que está cumprindo esse chamado profético no meio do povo. A gente muitas vezes imagina o profeta como aquele que vem anunciar coisas futuras. Mas, na verdade, a função do profeta era olhar para as Escrituras, olhar para a lei de Deus, olhar para o povo e falar, pessoal, não está certo. O que Deus exige da gente é diferente. A gente precisa mudar a nossa forma de ser, de se comportar. Nós precisamos transformar as nossas vidas, adequar as nossas vidas à mensagem, à vontade de Deus, à lei do Senhor. E João Batista está fazendo exatamente isso. Ele está no deserto, pregando para as pessoas que elas precisam de arrependimento. Elas precisam das suas vidas transformadas. Elas precisam reajustar as suas vidas, não da forma como eles acham melhor, mas da forma como Deus exige da gente. É claro que, por ser uma mensagem muito dura, ela precisava ser anunciada num local confortável, senão ninguém viria ouvir. Então, era legal o João Batista pensar em cadeiras almofadadas, com ar-condicionado, porque, fala sério, a gente não gosta de levar bronca. Num lugar desconfortável é pior ainda. Então, foi a escolha de João Batista, né? Ele foi para um lugar super confortável, chamado deserto. Não, ninguém merece. Sol do meio-dia, no deserto, levando bronca, né? Ouvindo as pessoas apontar o dedo para você e falar assim, está errado, você tem que mudar a sua vida, você tem que reajustar tudo. Mas por que essas pessoas estavam indo até o deserto? O texto fala que elas iam até João Batista, elas iam até o deserto para ouvir essa mensagem. Por que elas estavam indo até lá? Porque arrependimento, a possibilidade de se arrepender, de olhar para a sua vida e ver a sua inconformidade com a palavra de Deus, falar assim, Deus, eu preciso do Senhor, esse arrependimento é um presente de Deus. O povo se lembra do Antigo Testamento, eles lembram, eles sabem ali quem é Elias, sabem da história do povo de Deus, e eles sabem que nosso Deus é um Deus misericordioso, que não rejeita um coração arrependido e contrito. Então eles sabiam que valeria a pena ir até o deserto, ouvir aquela mensagem dura de João Batista e ter um arrependimento sincero, na certeza de que Deus os ouviria, e de que Deus mudaria a história deles. É isso que tira cada um daqueles homens e mulheres do conforto dos seus lares e os levam para um local deserto, árido, não agradável de se estar, ouvindo uma mensagem dura, porque viam ali a oportunidade da transformação da vida, de um novo momento. Eles anseiavam por esse novo momento na vida deles. Quando eu estava no seminário, a gente estava estudando sobre evangelismo. E um professor dessa disciplina falou para a gente que, muitas vezes, ao evangelizar, a gente tem uma abordagem que pode ficar difícil de evangelizar alguns grupos específicos. Por exemplo, quando você vai evangelizar alguém que está passando por alguma necessidade econômica, né, você vai e apresenta para ela que Deus pode oferecer uma solução para aquela dificuldade que ela vem passando. Se ela está doente, ou se a família dela está toda destruída, você vai e fala, poxa, essa é uma grande oportunidade para eu anunciar Jesus a essa pessoa. Falou, não, Jesus pode resolver o problema da sua vida. Então o professor perguntou para a gente, como que você evangeliza um homem rico,
saudável, com uma família feliz, bem educada, e um homem que segue as leis, que declara os seus impostos, que trata bem seus funcionários, mas que não crê em Deus. E a gente precisou de um tempo para pensar como que a gente... Porque eu vou abordar por onde? Por onde que eu vou? Por que eu falo? Como que eu começo a conversa com ele? Porque a sensação que eu tenho é que tudo que eu vou falar, ele vai falar para mim. Não, mas eu não preciso. Está tudo tão bom assim. Deus para quê? E o professor sabiamente disse para a gente, todo o anúncio do Evangelho precisa começar mostrando para a pessoa que, independente de como a vida dela esteja, a vida dela não está em conformidade com o que Deus espera dela. Ela é um inimigo de Deus. Por não considerar Deus nas suas tomadas de decisões, por não considerar Deus na forma como leva os seus negócios, como cuida da sua família, ela é uma inimiga de Deus. Quando a mensagem do Evangelho é anunciada por João Batista, essas boas novas, ele está mostrando para o povo, olha, vocês estão em desconformidade com o que Deus espera de vocês. Vocês precisam repensar a vida de vocês. Vocês precisam transformar a mente de vocês, o termo usado pelos gregos, ou ter uma mudança de direção, uma mudança no sentido na vida de vocês, como era o termo usado lá no Antigo Testamento. Vocês precisam recomeçar, uma transformação completa na sua forma de pensar, na sua forma de agir, colocando Deus como uma prioridade. E essa mensagem foi mexendo com o povo, e essa mensagem foi trazendo alegria para o coração do povo, na certeza de que Deus não rejeita um coração arrependido. Quando nós nos aproximamos de Deus e temos compreensão da santidade, da grandeza dele, fica muito mais fácil nós vermos o quão inadequado nós somos de acordo com a vontade dele, com a grandeza dele. E isso fica muito claro para a gente com a descrição aqui de João Batista no fim da sua fala. João Batista fala, olha, eu estou pregando para vocês aqui uma mensagem para o arrependimento, e eu estou batizando vocês com água, que era esse símbolo material de que eles estavam tendo uma nova vida, no começo de uma nova jornada, numa vida de readequação de acordo com a vontade de Deus. Mas eu estou batizando vocês com água, mas virá alguém, e esse alguém que virá, eu não sou digno de, curvando-me, desatar a sandália do pé deles. Desatar a sandália dos pés era a tarefa feita pela menor pessoa num estabelecimento. Então, a mais miserável, a menor aqui, ela fala assim, ó, quem que é o menor aqui? A gente tem, segundo os valores da época, né, a gente tem a menor aqui vai ser uma mulher, não, a menor aqui achamos uma criança, o menor aqui é uma criança, então a criança quem faz? Não, peraí, o escravo está aqui. Então o escravo faz. Desatar a sandália dos pés era a tarefa de escravo. E João Batista fala assim, esse homem que está vindo aí, eu não sou digno nem de ser escravo dele. Eu não sou digno de fazer a menor das tarefas para ele. Eu não sou, de tão grande, tão poderoso, de tão santo que este homem é. João Batista tinha compreensão da grandeza do Senhor. João Batista tinha compreensão da santidade do Senhor e do quão inadequado ele era para se envolver com esse Deus. Mas ele também conhecia a graça e a misericórdia desse Deus, que o chamou, que o capacitou e que o enviou com essa missão de anunciar às pessoas que elas precisavam se arrepender. Estamos no final de 2020. Nós aguardamos um momento muito importante para a história da humanidade. Nós temos estudado no Apocalipse o retorno de Cristo Jesus e como que vai ser esse evento, e nós passamos ontem pelo capítulo 19 com os adolescentes, com 2 grandes banquetes sendo anunciados. O primeiro banquete, as bodas do Cordeiro, onde o povo de Deus vai celebrar junto com Cristo esse casamento maravilhoso de Cristo com sua noiva, com a sua igreja. E um outro banquete sendo servido para as aves. Quando o juízo de Deus cai sobre a terra e destrói todos os seus inimigos, e um anjo grita do céu, aves, venham se fartar. Então, 2 grandes banquetes, a gente fala,
quando Cristo voltar, vai ser um evento marcante, não vai ter como passar desapercebido. Não vai ter como a gente falar assim, será que ele veio ou ele não veio? Não, ele vai vir e todo mundo vai saber. E nós estamos aguardando esse momento, esperamos por esse momento. E enquanto nós esperamos, à semelhança de João Batista, Deus nos deu uma missão. Deus nos deu uma tarefa de anunciar ao mundo que eles precisam de arrependimento, que eles precisam repensar a sua vida, que eles precisam ajustar a sua vida de acordo com o que a palavra exige deles. Essa é a nossa tarefa. Talvez, nesse movimento ou nesse envolvimento, você tenha que repensar algumas coisas na sua vida. Talvez, à semelhança do povo de Deus nesse período, você tenha se afastado um pouco do que Deus espera de você como povo dele. Hoje é um convite para você realinhar a sua vida com o Senhor. Hoje é um convite para você olhar para a grandeza de Deus e para a nossa pequenez e falar, Deus, eu não sou digno nem de lhe servir como escravo ou como uma escrava, mas eu estou aqui, me colocando à sua disposição para me envolver nessa obra, para me envolver nessa importante tarefa de anunciar o seu reino onde eu estou e aonde o Senhor me colocou. Então eu te convido a abaixar a sua cabeça e passar um tempo refletindo sobre como está a sua vida com o Senhor e como que tem sido o seu engajamento, o seu envolvimento nessa importante tarefa que Deus deixou ao seu povo para que ele cumprisse, anunciar que o Rei está vindo, trazer um novo momento e que nós precisamos nos arrepender. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o grande Rei, Criador dos céus e da terra, aquele que recebeu toda a autoridade e que tem o domínio sobre todas as coisas criadas. Nós cremos que foi o Senhor quem veio ao mundo e se entregou por nós, morrendo no nosso lugar, assumindo a nossa culpa, para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus inculpáveis, lavados, purificados, e tivéssemos livre acesso ao teu reino. Nós cremos que o seu reino já está entre nós e nós temos desfrutado já de sinais, de valores do seu reino aqui na terra, enquanto nós aguardamos ansiosamente o estabelecimento pleno do seu reino, o retorno de Cristo Jesus aqui na terra. Mas enquanto isso não ocorre, Deus, o Senhor nos chamou para sermos mensageiros teus, para anunciar com intrepidez, para anunciar com coragem de que está chegando o dia do retorno do nosso Deus. Está chegando o dia em que o céu se abrirá e que Jesus virá com toda a sua glória, estabelecer o reino aqui de forma plena, completa. Nós precisamos anunciar às pessoas, Deus. Nós precisamos anunciar essa mensagem, esse convite ao dom do Senhor, que é o arrependimento. A ter as suas vidas transformadas, ajustadas pela ação do teu Santo Espírito, através da mensagem do Evangelho. Transforma, Deus, as nossas vidas nas áreas que ainda precisam ser ajustadas. Traz no nosso coração a sensação plena do arrependimento, da nossa inadequação diante da sua grandeza e da sua majestade. E move-nos, ó Deus, a sermos
anunciantes convictos dessa mensagem maravilhosa, que tem transformado a nossa vida e que também transformará a vida de outras pessoas, Pai. Que a gente pede em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos partindo para o encerramento e temos essa grande missão, a grande comissão de anunciar esse reino, de anunciar que o Rei está vindo. E fica para a gente essa tarefa de aproveitarmos de todas as oportunidades e todas as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós mostremos para elas de que há a oportunidade da reconciliação, do perdão com Cristo Jesus. Mas para fazermos isso, nós precisamos que o Espírito Santo esteja conosco, e é por isso que eu rogo que a graça do nosso Deus e Pai, com o amor do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito esteja com cada um de vocês que seguem hoje anunciando essa mensagem da reconciliação com toda a terra. Amém.